Ela não estava ali para provar nada. Só precisava de um sistema de hidratação e um par de botas para um evento de treinamento que já haviam autorizado sua participação. Mas quando o jovem oficial atrás do balcão olhou para a jaqueta dela, deu um sorriso de desdém. E quando os tenentes próximos viram o pet desbotado, começaram a rir. Ninguém perguntou seu nome. Ninguém quis saber o que significava o emblema. Mas alguém notou, do outro lado da sala. Um general de brigada. Ele não pediu sua identificação. Fez apenas uma pergunta, e quando ouviu a resposta, todo o depósito ficou em silêncio. Quer saber o que ele viu e por que isso mudou tudo? Inscreva-se e conte nos comentários de onde você está assistindo. Vamos começar. O ar da manhã em Fort Edwell era espesso o suficiente para ser bebido. Aquele tipo de umidade de verão que faz o uniforme colar no corpo antes mesmo de você começar a se mexer. Daquele tipo que te lembra porque chamam a Geórgia de Axila do Sul. O sol já subia sobre os pinheiros, lançando longas sombras sobre o pátio de veículos, onde uma corrente constante de soldados se dirigia para a formação matinal. Grupos de treinamento físico corriam em formação, com seus cantos ecoando pelos prédios de concreto como um tambor que nunca se cala. Fort Edwell era lar da 3ª Divisão de Infantaria há décadas, e isso se notava em cada prédio desgastado e cada placa desbotada. Tudo foi construído para durar e pintado naquele tom específico de bege militar que, de alguma forma, consegue parecer oficial e deprimente ao mesmo tempo. A estrada principal era cheia daquelas placas regulamentares que diziam exatamente a que velocidade se podia dirigir. E quanta encrenca você enfrentaria se não obedecesse. A base tinha aquela energia típica de segunda-feira de manhã, que todo soldado conhece. A liberdade do fim de semana tinha acabado. O trabalho real estava prestes a começar. E ninguém estava particularmente feliz com isso. Motores a diesel ganhavam vida no pátio de veículos. Subtenentes gritavam ordens que viajavam pelo ar úmido. O cheiro do combustível todo a parte 8 se misturava com o dos pinheiros da Geórgia e o aroma sempre presente do café industrial do refeitório. Em resumo, era só mais um dia em mais uma base militar onde a rotina era religião e qualquer coisa fora do padrão era percebida imediatamente. Ninguém prestou atenção na mulher que saiu de uma velha Ford Ranger na entrada do depósito. Lena Trujillo se movia como alguém que havia andado por bases militares a vida inteira. Tinha de 52 anos. Cabelos escuros com fios grisalhos, presos num coque apertado que deixava claro que seguir o regulamento ainda era hábito, mesmo depois da aposentadoria. Seus ombros permaneciam retos apesar de uma leve irregularidade no passo direito, lembrança da noite fora de Mossul, quando o chão subiu rápido e duro demais. Ela já estava fora do exército havia 8 anos, mas o exército nunca a deixara de verdade. A forma como examinava as saídas ao entrar em um cômodo. O jeito como ainda acordava às 5 da manhã, sem precisar de despertador. O fato de que suas roupas civis estavam organizadas no armário com precisão militar, mesmo que ninguém fosse inspecioná-las. A cicatriz no pescoço era quase invisível acima da gola. Apenas uma linha branca fina onde estilhaços beijaram a pele e seguiram adiante. Havia outras cicatrizes, claro. A pele retraída do antebraço esquerdo, onde um fragmento de IED arrancou um pedaço do músculo. A cicatriz cirúrgica no joelho, de quando um pouso de helicóptero deu errado. As invisíveis, aquelas que a terapia ajudava, mas nunca curava totalmente. Mas foi sua jaqueta que chamou a atenção. Verde desbotado por implantações demais, as mangas gastas como se tivessem sobrevivido a uma guerra dentro de uma máquina de lavar. O tecido tinha aquele tom peculiar de desbotado pelo sol, que só aparece após meses sob o deserto, com areia que se infiltra em tudo e máquinas funcionando a gerador. A costura do ombro pendia por fios que deveriam ter desistido anos atrás, mas que de alguma forma ainda resistiam. Por orgulho ou teimosia. O patch da unidade no braço esquerdo estava tão desbotado pelo sol que mal se podia distinguir o que já foi. Apenas sombras fantasmagóricas de linha e tecido. Se olhasse com atenção.
Talvez visse o contorno tênue de algo que parecia asas ou garras. Ou talvez nada. Daqueles patches que não aparecem em nenhum manual de regulamentação. Ao redor do pescoço dela, pendia um daqueles cordões porta-crachá da velha guarda, dos anos 2000. O crachá de plástico estava amarelado pelo tempo, com as bordas dobradas. Daqueles que deixaram de ser emitidos quando tudo passou a ser digital, e todos começaram a usar cox no lugar de ordens impressas. Ela não estava tentando fazer nenhuma declaração. Simplesmente pegou aquilo do armário para ajudar no exercício de treinamento do fim de semana. O e-mail havia sido direto. Precisa-se de voluntário civil. Experiência em logística militar preferida. Sem pagamento, mas com refeições fornecidas. Ela respondeu porque estava entre contratos como consultora e porque ficar sentada em seu apartamento estava a deixando louca. Voluntária civil, sem patente, sem salário, sem necessidade de reconhecimento. Apenas alguém que conhecia bem o equipamento militar e não se importava em ajudar quando a base estava com falta de pessoal. O depósito já estava cheio de atividade quando ela entrou. O típico corre-corre de segunda-feira de manhã. Todos tentando garantir seu equipamento antes do círculo semanal de inspeções começar. As luzes fluorescentes zumbiam sobre suas cabeças como vespas furiosas, projetando sombras duras entre pilhas de MS e redes de camuflagem dobradas. O ar cheirava a papelão, lona e aquela mistura particular de café militar com desinfetante. Ela tirou seu prancheta e conferiu a lista. Botas tamanho 8, sistema de hidratação, luvas de trabalho, fita adesiva. Coisa simples. Nada especial. O tipo de equipamento que mantém as pessoas vivas no campo, sem aparecer nas manchetes de volta para casa. Atrás do balcão, um jovem soldado discutia com seu terminal de computador, digitando como se tivesse medo que as teclas mordessem. 2 especialistas próximos ao estande de uniformes debatiam sobre marcas de botas com a intensidade de estudantes de teologia. Barulho normal de depósito. Foi então que ela os ouviu. 3 tenentes estavam em pé perto da prateleira de botas, recém-saídos da escola de oficiais, pelo aspecto impecável dos uniformes e pelas insígnias reluzentes. Tinham aquela confiança típica de quem acabou de ganhar patente, mas não tem nenhuma experiência no mundo real. Aquele tipo de arrogância que diz que leram todos os manuais e acham que já sabem de tudo. O mais alto, com o nome Myers no uniforme, tinha o porte de quem fora atleta universitário, provavelmente jogou lacrosse ou rugby, algo que exige partes iguais de habilidade e senso de privilégio. Ele cutucou seu colega com o cotovelo, sem se incomodar em baixar o tom de voz. O Halloween ainda está a meses de distância. Seu amigo Hensley, segundo o nome no peito, era mais baixo, mas andava como quem ainda tenta provar algo. Provavelmente recém-formado por West Point. Seu porte indicava isso. Provavelmente se formou no meio da turma e ainda estava amargurado por isso. Olha aquela jaqueta, sussurrou, mas alto o suficiente para ser ouvido a 3 corredores de distância. Roupa de brechó, será? Nah, disse o terceiro, um tenente chamado Torres, com aquela energia nervosa típica de quem fala demais quando está desconfortável. Aposto que achou no sótão do avô. Você sabe como esse tipo de gente é. Coloca um uniforme velho e, de repente, é herói de guerra. Falavam alto o bastante para serem ouvidos, mas baixo o suficiente para fingirem que não era sobre ela. Um movimento clássico de oficial, provavelmente aprendido em algum curso de liderança entre como ler um mapa e por que você é melhor do que o pessoal subalterno. Tem gente que simplesmente não consegue largar o passado, disse Myers, balançando a cabeça com falsa empatia. Provavelmente conta histórias de guerra no VFAB sobre missões que nunca aconteceram. Operações secretas em países que nem existem. Aposto que tem um armário cheio de coisas assim, acrescentou Torres, animando-se com o próprio veneno. Medalhas falsas, patches inventados. O kit inicial completo do valor roubado.
Agora sim, eles estavam se divertindo, alimentando-se da confiança uns dos outros como tubarões, sentindo o cheiro de sangue. Território seguro para eles. Zombar de alguém que não podia revidar. Eles falavam alto o suficiente para serem ouvidos, mas baixo o bastante para fingirem que não estavam falando dela. Um movimento clássico de oficial, do tipo que provavelmente aprenderam na escola de liderança. Como estabelecer domínio sem, tecnicamente, cruzar a linha. Lena continuou andando. Pegou o que precisava das prateleiras e foi até o balcão de saída. Seus movimentos eram econômicos, treinados. Nada de gestos desnecessários. Nenhuma reação aos comentários que flutuavam atrás dela. O soldado atrás do caixa parecia mal ter idade para se barbear. Provavelmente recém-saído do treinamento básico, a julgar pela maneira nervosa com que manuseava o leitor de códigos. Sua placa de nome dizia Collins, e ele tinha aquele olhar de cervo paralisado nos faróis, típico de soldados novatos quando não têm certeza de quais são as regras. "Bom dia, senhora", disse ele, tentando soar profissional. "Tem sua documentação?" Ele escaneou o formulário de autorização e franziu a testa para a tela como se ela o tivesse insultado pessoalmente. "É. O sistema diz que é necessário autorização ativa ou um código de unidade atribuído." Lena enfiou a mão na bolsa e tirou a carta de autorização. 3 páginas, corretamente formatadas, assinadas por um oficial de logística do batalhão, com selos suficientes para engasgar um burocrata. Tudo oficial e em ordem. O rapaz leu 2 vezes, virou a folha como se a resposta pudesse estar no verso e voltou a digitar com crescente desespero. "Ainda aparece como exigindo aprovação manual. O sistema não me permite liberar. Talvez eu tenha que chamar meu supervisor, mas ele está na reunião matinal." Sua voz foi sumindo, cheia de incerteza. Dava para ver nos olhos dele que estava tentando decidir se seguir o regulamento ou ajudar a cliente seria o que lhe causaria mais problemas. Foi então que o tenente Myers decidiu ajudar. Aproximou-se com aquele sorriso ensaiado que os oficiais usam quando acham que pegaram alguém em uma mentira. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos e que diz que está fazendo um favor ao desmascarar um impostor. "Deixe-me dar uma olhada nisso", disse ele, pegando o documento com a autoridade casual de quem nunca ouviu um não. Fez questão de examinar o papel como se procurasse marcas d'água, levantando-o contra a luz. Bastante convincente. Mas veja, isso acontece o tempo todo. Cartas falsas de autorização, isenções vencidas, o que for. Qualquer um com um computador e uma impressora decente pode fazer algo que pareça oficial. O soldado raso se remexeu desconfortável, preso entre o regulamento e o posto do oficial, entre o procedimento e a pressão. Seus olhos iam de Lena ao tenente, como se estivesse assistindo a uma partida de tênis onde alguém prestes a se machucar. "Senhora", disse ele com hesitação, "talvez seja melhor voltar quando isso estiver aprovado pelo batalhão. Normalmente eles abrem depois das novas SAR." Lena assentiu uma vez. Sem discutir, sem explicar, sem discurso dramático sobre respeito ou procedimentos. Simplesmente se afastou e sentou-se no banco de metal encostado à parede do fundo, colocando sua lista de equipamentos sobre os joelhos, como se tivesse todo o tempo do mundo. O banco era daqueles móveis institucionais desconfortáveis em todos os sentidos possíveis. Metal frio, que transmitia cada grau do ar-condicionado agressivo do depósito diretamente através da jaqueta dela. Mas ela já havia se sentado em lugares piores, por razões melhores. Enquanto se ajeitava, um dos outros tenentes passou lentamente, garantindo que sua voz fosse ouvida. "Talvez da próxima vez tente um uniforme que sirva de verdade. Há regulamento sobre a aparência adequada, mesmo para civis." Ele não esperou resposta, não precisava. Aquilo não era uma conversa nem uma correção. Era sobre estabelecer uma hierarquia, garantir que todos soubessem qual era seu lugar. Lena manteve o olhar à frente. O depósito continuou com seu ritmo matinal. Um empilhador apitou ao fundo. Alguém discutia sobre um carregamento perdido de baterias. A cafeteira perto da entrada borbulhava e chiava como se estivesse pessoalmente ofendida com a manhã de segunda-feira. Seu ombro doía, onde uma antiga estilhaço deixara um lembrete permanente no músculo e no osso.
Aquele tipo de dor que o clima acentua, o estresse piora, e que nunca desaparece completamente. Não importa quanta fisioterapia se faça. Ela ajustou a bolsa. E por um momento, sua jaqueta se moveu o suficiente para revelar o contorno desbotado de algo em seu ombro esquerdo. Já não restava muito, apenas fios fantasmagóricos e sombras de tecido onde um dia houve um patch. O tipo de desgaste que vem de anos de uso sob o sol, a chuva e a areia que se infiltra em tudo. Mas não era um patch que se encontrasse em nenhum catálogo de uniformes, nem em loja de excedentes militares. Um contratante civil que empurrava um carrinho carregado de caixas de munição parou em seco ao ver o patch. Seus olhos se arregalaram por um segundo, como se tivesse visto algo que não deveria existir. Em seguida, virou-se e desapareceu na sala de armazenamento dos fundos sem dizer uma palavra, andando mais rápido do que seu trabalho exigia. Lena mal percebeu. Estava acostumada a esperar. Perto das máquinas de venda automática, os tenentes haviam atraído uma plateia. 2 outros oficiais subalternos e um suboficial de intendência haviam se juntado enquanto o tenente Hensley assumia o protagonismo. Um pé apoiado em uma cadeira, como se estivesse dando uma palestra TED sobre desastres de moda militar. Tô te dizendo, saem direto de documentários militares desses canais a cabo. Provavelmente acha que está estrelando o próprio filme de guerra, disse ele, agitando sua bebida energética para dar ênfase. Risadas. Risadas seguras, confortáveis, de pessoas que sabiam que o posto as protegia, que nunca precisaram conquistar respeito da maneira difícil. Viu aquele patch? Acrescentou Meyers, cada vez mais animado. Tão desbotado que nem dá para dizer o que era. Aposto que ela tem histórias sobre missões secretas que ninguém pode confirmar. Operações ultra-secretas em países que nem existem. O suboficial, um tal Patterson, que estava no exército há tempo suficiente para saber melhor, balançou a cabeça com simpatia teatral. Sempre mostram uma cicatriz e esperam que alguém lhes pague uma cerveja. Esse patch nem aparece no Google. Aposto que ela mesma fez numa aula de artesanato. O melhor, continuou Hensley, é que nunca dão detalhes. Sempre é classificado ou informação restrita, ou meu favorito. Se eu te contar, terei que te matar. Porque quem vai questionar isso? Só ficam ali com cara de mistério e deixam as pessoas preencherem os espaços em branco. Mais risadas, daquelas que saem fácil quando se está socando alguém que não vai revidar. Tive um colega no curso Rock que fazia o mesmo, disse Patterson. Dizia que o pai era das forças especiais. Foi ao baile militar com medalhas que nem existiam. Descobriram que o velho trabalhava na manutenção. Eles sempre contam com o silêncio, porque confrontá-los te faz parecer o vilão. Então ficam ali, acrescentou Hensley, com seus pets falsos e histórias inventadas, esperando que alguém agradeça pelo serviço. Nesse momento, alguém colocou uma bandeja de café na mesa atrás deles, com força suficiente para que as canecas de cerâmica tilintassem umas contra as outras. 4 canecas. Padrão militar. Vapor subindo no ar reciclado do depósito. Ninguém o tinha ouvido chegar. O homem que estava ali tinha aquele tipo de silêncio que faz pessoas inteligentes pararem de falar e os tolos continuarem. Uniforme OCP. Gasto por uso real, não por desfile. Mangas arregaçadas revelando tatuagens desbotadas que contavam histórias que aqueles garotos só tinham lido em livros. Uma ponta de lança, Pathfinder num antebraço. Asas aerotransportadas no outro. Faixas de campanha subindo pelo braço como uma linha do tempo de lugares que a maioria das pessoas nem saberia localizar num mapa. Sua fita de nome dizia, em letras pretas desbotadas, Brig Gen. O riso morreu como se alguém tivesse cortado a energia de toda a conversa. O general de brigada Malcolm Rhee não os cumprimentou, não explicou sua presença, não ofereceu as cortesias normalmente associadas ao posto. Simplesmente pegou uma 5ª xícara de café, preta e intocada, e se afastou sem dizer uma palavra, indo diretamente em direção à mulher sentada no banco. Meu Deus!
sussurrou Hensley, mal audível. Era o Rhee? Malcolm Rhee, confirmou Myers, com a boca subitamente seca como areia. Dos times Pathfinder. Ele fez um briefing para o Estado-Maior Conjunto no mês passado. O que resgatou aquele comboio em Fallujah? Perguntou Patterson, com a confiança evaporando como orvalho ao sol. Ele mesmo, disse Myers, observando as costas do general enquanto ele se afastava com propósito. Se ele ouviu o que a gente disse... Mas o general já atravessava o depósito, cada passo medido e deliberado. Indo diretamente até Lena Trujillo, como se a estivesse procurando desde o início da manhã. Ela não havia se movido do banco, mas algo em sua postura havia mudado. Não estava exatamente tensa, era mais como se tivesse escutado uma frequência que só ela conseguia reconhecer. Como se sentisse uma força gravitacional que não tinha a ver com física, mas com uma história compartilhada. O general Rhee parou a poucos passos atrás dela, perto o suficiente para que sua sombra caísse sobre seus ombros. Quando falou, sua voz carregava o peso de alguém que passou décadas tomando decisões importantes, decisões que salvavam vidas, ou as encerravam. Esse pet no seu ombro. As palavras pairaram no ar como um desafio, não agressivo, mas carregado de um significado que ia além da mera curiosidade. Lena não se virou, não reagiu, exceto por um leve endireitar da coluna, como um soldado que responde à voz da autoridade, mesmo após anos longe da formação. Onde você serviu com os 500 Echo? O tom dele havia mudado. Já não era desafiador, agora era pessoal. Como alguém que abre uma porta que manteve trancada por anos, soprando a poeira de memórias que não deveriam existir. Ela respondeu em voz baixa, ainda olhando para frente, com a certeza de quem viveu aquilo. Comecei com eles em Black Dune. Terminei em Crimson Ridge. As palavras não significavam nada para os tenentes ainda congelados junto às máquinas de venda. Para eles, eram só nomes, códigos de operação que poderiam ser qualquer coisa. Mas para o general Rhee, eram coordenadas num mapa desenhado com sangue e areia. Sua mandíbula se contraiu. O depósito ao redor deles continuava seu ritmo matinal. Mas algo havia mudado no espaço entre aquelas duas pessoas. Um reconhecimento acontecia, do tipo que ocorre quando fantasmas se tornam reais. Ele deu um passo à frente para ficar frente a frente com ela, olhando diretamente para o contorno fantasmagórico do pet de unidade, que quase não existia mais. Apenas fios e sombras. Tecido tão desgastado que era mais memória do que insígnia, mas suficiente para alguém que sabia o que procurar. Echo. Response não tinha registro público, disse ele, baixando a voz para algo quase reverente. A maioria acha que nunca existiu. Caramba. Até no Pentágono acham que nunca existiu. Lena o encarou nos olhos pela primeira vez. Olhos escuros, firmes, avaliando o homem à sua frente como quem mede a distância até um alvo. Existiu por 7 anos, disse simplesmente. Depois, metade de nós foi absorvida por unidades fantasma. O resto, desclassificado ao silêncio. O silêncio entre eles se prolongou. Não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que diz muito, que carrega o peso de entendimentos compartilhados entre pessoas que viram coisas que nunca entraram nos relatórios oficiais. Atrás deles, o depósito havia se calado de forma anormal. Conversas morreram no meio da frase. Até mesmo o empilhador ao fundo parou de apitar. Crimson Ridge, disse Rhee, quase para si mesmo. Outubro de 2011. Nos arquivos públicos, chamamos de Operação Ghost Walker. Esse não era o nome real, respondeu Lena. Não era. Então Rhee se virou bruscamente, sua voz cortando o silêncio do depósito como uma lâmina. Quero o responsável por esta instalação agora. O soldado atrás do balcão soltou seu scanner com tanta pressa que ele caiu no chão com um estrondo. Os tenentes se endireitaram mais do que o fizeram durante toda a manhã. Subitamente, ficaram muito interessados no piso. Um deles murmurou. Echo response. Mas ninguém respondeu, porque até o ar parecia pesado com algo que eles não compreendiam.
Um sargento-mor surgiu do escritório dos fundos, caminhando como quem já tinha ouvido aquele tom antes e sabia que aquilo era sério. Era robusto como um tronco, com a postura de quem faz esse trabalho desde antes daqueles tenentes nascerem. O general Rhee não perdeu tempo com cortesias nem formalidades. Sargento-mor, esta é a primeira sargento Lena Trujillo. Serviu com o 500º Grupo de Resposta Echo, sob a estrutura do Comando Conjunto de Operações Crimson Ridge e Black Dune. Os olhos do sargento-mor foram imediatamente ao ombro de Lena, examinando o contorno desbotado do pet como se tentasse decifrar hieróglifos. Algo mudou em sua expressão. Não era reconhecimento dela, mas de algo que ele só ouvira em sussurros, em relatórios classificados, algo que existia em arquivos com tarjas pretas e histórias que nunca deveriam ser contadas. Essa unidade operava sob protocolo triplo negro, continuou Rhee, sua voz ecoando pelo depósito agora silencioso. Registros mínimos, zero cobertura da imprensa, negação operacional total. Mas eu sei que existiu, porque no dia 15 de outubro de 2011, em Crimson Ridge, fora de Kandahar, quando meu comboio perdeu a cobertura aérea e ficou preso numa zona de aniquilação, o Echo entrou pelo desfiladeiro inferior. A voz do general era firme, mas havia algo por baixo, algo pessoal. Estávamos carregando feridos de uma explosão de IED. 3 veículos, 57 pessoas, sem possibilidade de extração. Os talibãs nos cercavam do alto em 3 lados. Estávamos sob fogo contínuo e sem munição. Ele olhou diretamente para Lena. Echo entrou sem cobertura aérea, sem reforço, sem autorização oficial. Atraíram o fogo para longe da nossa posição. Deram-nos a chance que precisávamos para romper o contato e alcançar a zona de evacuação. O sargento-mor se endireitou ainda mais. Entendido, senhor. Ela merece respeito total e cooperação completa. Se precisar de equipamento, será fornecido. Sem formulários, sem espera, sem perguntas. Esta é uma ordem direta de um oficial general. Sim, senhor. Em seguida, dirigindo-se a todo o depósito. Considerem isso uma diretriz permanente. Ele não gritou, não fez pose. Apenas falou com essa autoridade calma de quem conquistou o direito de ser ouvido. Um dos tenentes murmurou baixinho. Ela era uma deles? E pela primeira vez naquela manhã, ninguém riu. Lena havia permanecido calada durante toda a troca, mas agora havia algo diferente nela. Não era exatamente uma sensação de vindicação, mas sim a expressão de alguém que carregava um fardo havia muito tempo e finalmente sentia uma das alças afrouxar. O general Rhee a acompanhou até o balcão pessoalmente. O mesmo soldado raso que antes hesitara por causa das restrições do sistema, agora permanecia firme, tratando o terminal como se fosse explodir ao pressionar a tecla errada. Soldado, esta requisição deve ser processada imediatamente. Sim, senhor, balbuciou o jovem, com os dedos voando sobre o teclado. Não levantou os olhos, não pediu mais autorizações. Apenas escaneou o crachá de Lena e começou a digitar códigos de liberação enquanto suas orelhas ficavam vermelhas. Tudo pronto, senhora. Tudo aprovado. Um auxiliar correu até a parte de trás e voltou com um pacote de equipamento lacrado, botas novas, sistema de hidratação, luvas. Tudo regulamentar, tudo devidamente fornecido. Colocou o equipamento sobre o balcão ao lado dela. Está pronta para seguir. Obrigada, general, disse Lena em voz baixa. Não estou te fazendo um favor, sargento. Estou corrigindo uma omissão. Foi então que o tenente Meyer se aproximou. O mesmo oficial que antes havia zombado com tanta confiança agora parecia querer desaparecer no chão. Parou a uma distância respeitosa, as mãos entrelaçadas nas costas. Senhora, começou com os olhos baixos. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu antes. Eu não fazia ideia. Lena o encarou. Não estava com raiva, mas também não o aliviou da culpa. Você não perguntou. 2 palavras que bateram mais forte do que qualquer sermão. Uma verdade simples que não deixava espaço para desculpas. Ele assentiu. Sim, senhora. Ela não sorriu. Não facilitou para ele, mas também não prolongou o constrangimento.
Todos nós viemos de algum lugar, disse após um momento. Talvez da próxima vez, pergunte primeiro. Sim, senhora, repetiu desta vez com mais peso na voz. O general Ri deu a Lena uma última inclinação de cabeça e dirigiu-se para a saída. O burburinho normal do depósito voltou à vida atrás deles, mas a energia havia mudado completamente. O que começou com zombarias terminou em um silêncio institucional. E pela primeira vez naquela manhã, a velha jaqueta sobre os ombros de Lena Trujillo parecia perfeitamente apropriada. As portas se abriram com um chiado, e ela saiu novamente para o calor da Geórgia. Equipamento em mãos, botas debaixo de um braço, sistema de hidratação sobre o ombro. O sol da manhã já havia subido mais alto, evaporando o orvalho e prometendo mais um dia escaldante. Atrás dela, o depósito já estava se reiniciando, tanto digital quanto culturalmente. A notícia se espalharia rápido pela base. Na hora do jantar, todos já saberiam sobre a mulher da jaqueta desbotada, que acabou sendo um verdadeiro fantasma de operações que oficialmente nunca aconteceram. No meio do estacionamento, ela ouviu passos de botas estalando sobre a brita ao lado das suas. O general Ri havia se colocado ao seu lado sem anunciar-se, igualando o passo como se estivessem outra vez em patrulha, em algum lugar que não existia em nenhum mapa. Caminharam em um silêncio confortável. 2 veteranos sob o calor da manhã, deixando para trás o depósito e as lições que haviam sido aprendidas ali. Ao chegarem à borda do pátio, perto de onde sua caminhonete assava sob o sol, ele parou. Ela também parou. Ficaram ali por um instante, com o calor do motor tremulando sobre o asfalto ao redor, os sons da vida na base continuando ao longe. Ele não ofereceu uma despedida dramática, nem voltou a agradecê-la por uma missão ocorrida mais de uma década antes. Apenas a olhou com aquele tipo de respeito que não se pode fingir nem exigir. Só se conquista com sangue e sacrifício. Sabe, disse ele em voz baixa, vai haver um exercício de treinamento no próximo mês. As operações conjuntas poderiam se beneficiar de alguém com experiência em missões de interferência tática. Lena refletiu, ajustando a alça de sua bolsa de equipamento. Trabalho de consultoria? Algo assim, se tiver interesse. Ela olhou de volta para o depósito, onde 3 jovens oficiais provavelmente estavam tendo a pior manhã de suas carreiras militares. Talvez seja bom para eles trabalharem com alguém que realmente já esteve lá. Pode ser, respondeu ele. Ela lhe deu mais um daqueles pequenos acenos de cabeça que dizem mais que palavras. Vou pensar nisso, general. Ri, só ri. Ela o observou se afastar por um momento. E então seguiu para sua caminhonete, o equipamento no banco de trás, janelas abaixadas, poeira se erguendo dos pneus enquanto ela partia, sem medalhas, sem cerimônia. Apenas a dignidade restaurada por alguém que entendia o que isso significava. E isso já era o suficiente. Você já viu alguém suportar o desrespeito com uma força silenciosa? Acredita que certas unidades militares que operaram nas sombras merecem reconhecimento? Conte pra gente nos comentários se essa história tocou você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos de bravura não reconhecida. E se há alguém na sua vida que valoriza o heroísmo silencioso, compartilhe isso com ele. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima história.